Muito bem, sejam bem-vindos, presta atenção aqui. Lula é o mais rejeitado dos presidentes que tentaram uma reeleição. A informação vem lá da Gazeta do Povo e nós estaremos detalhando para você que Lula chegou até, está cogitando aí, até não disputar as eleições esse ano. Ele chegou a dizer nos bastidores que se alcançasse algo em torno a 30% na avaliação, ele desistiria. Aqueles que avaliam bem o Lula chega a 31%. Mas a avaliação negativa, Lula é o mais rejeitado dos presidentes. A situação está tão complicada que, bancos encomendaram pesquisa com Haddad no lugar de Lula. É o que está destacando aí o jornal O Globo. É isso? O Globo, na coluna do Lauro Jardim. Você sabe qual a vantagem que o Fernando Haddad teve em relação a Lula? A ligação com a corrupção. Quando colocam o nome do ex-ministro de Lula, aí o quesito corrupção não entra em pauta. Já Luiz Inácio Lula da Silva, o quesito corrupção pesa e pesa muito. Uma outra situação que chama a atenção nessa pesquisa é que foram os bancos, a Faria Lima, sabe aí aquela avenida em São Paulo, onde é aí exatamente o coração financeiro do Brasil, coração financeiro do país, eles estão já testando outro nome que não seja o de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência em 2026. Será que Lula vai descartar a sua candidatura e ceder o espaço aí a Fernando Haddad? Lembrando que Fernando Haddad já deixou de ser aí o ministro de Lula e aparentemente está focado aí em disputar o governo do estado de São Paulo, onde o PT já identificou que Lula vai mal e todos nós sabemos, né, que há uma grande possibilidade, a possibilidade do Fernando Haddad não ser eleito em São Paulo é gigante, mas é aquilo que eu tenho comentado aqui, o PT precisa estar presente e é uma maneira, né, do Partido dos Trabalhadores estar presente em São Paulo, lançando candidato ao governo. Olha só, auxiliares de Lula admitem dificuldade em sintetizar a marca do governo. A informação é do portal Metrópolis e nós estamos destacando aqui para você. Os auxiliares do presidente, eles já admitem nos bastidores que o governo enfrenta uma grande dificuldade para compactar todas as suas ações e sintetizá-las em uma marca principal do terceiro mandato do petista. Para integrantes da equipe econômica ouvidos pela coluna do portal Metrópolis, o problema não seria a falta de marca, mas sim como unificar em uma só frase aquela que seria a principal marca do terceiro governo de Lula. E a pergunta fica para você, será? Será que realmente é isso? Lula tem tanta obra, tem tanto feito que não está conseguindo decidir o que seria a sua marca registrada nesse terceiro mandato? Auxiliares de Lula avaliam que o governo lançou muitos programas e fez entrega, mas a área de comunicação da presidência não consegue fazer com que essas ações sejam lembradas pela população. Lembrando que Lula contratou um ministro da comunicação que é um marqueteiro, tá bem? Trouxe um marqueteiro da sua campanha para poder ser o ministro das comunicações. Entre as apostas que poderiam ser sintetizadas como marca do terceiro mandato de Lula, avaliam auxiliares da presidência, estaria a isenção do imposto de renda para quem ganha, né, até R$5.000. E aí, você acha que é o forte do governo Lula? Você foi beneficiado aí por essa isenção? É o suficiente para converter em voto ao petista? Auxiliares do presidente avaliam que a direita, por outro lado, tem tática de comunicação eficaz ao pegar um assunto, muitas das vezes pequeno, e transformá-lo em uma grande pauta com longas repercussões.
Dando sequência aqui, presta atenção. A estratégia agora do PL e também da pré-campanha do Flávio é mostrar o lado senil de Lula. Eles estão até apelidando aí, né, o lado Biden de Lula. Lula vem apresentando, né, algumas gafes, algumas declarações controversas, e a oposição vai explorar isso agora aí nesse período de pré-campanha. Inclusive a revista Oeste, que é um jornal tradicional, né, aí na web, um jornal de direita, né, conservador, já mostra essas gafes do governo. De Lula durante seu governo agora, no seu terceiro mandato. Já são mais de 150 declarações controversas do seu terceiro mandato. Um destaque, tá bem? Foi agora o Lula dizer que o Brasil faz divisa com todos os países da América Latina. E isso não é verdade, tá bem? O levantamento mostra as falas do presidente que envolvem ofensas, política internacional e também gafes recorrentes. 150, será que foram só essas? A gente consegue lembrar de algumas, né? Chamou a Janja de Marisa, que é o nome da sua ex-mulher, enfim, né? Esse lado de Lula, né, que de vez em quando dá uma atrapalhada em seus discursos, será fortemente explorado aí pela pré-candidatura da direita, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. A eleição está acirrada e faz Lula e o Flávio apostarem em propaganda na TV e abre guerra pelo apoio do Centrão. Vocês viram ali, que eu mostrei agora há pouco, para quem está na rádio não viu, mas para quem está no YouTube viu uma pesquisa que mostra que no primeiro turno o Lula tem ali uma certa vantagem, fica empatado ainda, mas o Lula tem ali uma vantagem de 2 a 3 pontos em relação ao Flávio Bolsonaro. Já no segundo turno, né, levando em consideração que alguns ali da centro-direita já não estariam na disputa, o Flávio já abre vantagem em relação ao presidente Lula. O que, nesse momento, o centro será aí uma grande aposta, não é? O apoio do Centrão será muito importante, tanto no primeiro quanto no segundo turno, é ficar de olho para onde vai caminhar o Centrão, que isso pode, tá bem? Beneficiar aí tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro. E sim, há partidos de centro que não querem conversa com Lula, mas também há aqueles que estão bem afins de seguir aí apoiando o presidente da República. Se ficar isolado com o PL, o Flávio, o senador terá menos publicidade que o presidente. Com o apoio do Centrão, ficará com o dobro de inserções. Inserções são os anúncios que são inseridos aí na televisão e também aqui no rádio. Apesar de menos relevante, após o surgimento das redes sociais, a publicidade oficial será ativo importante, é o que avaliam campanhas. Pois é, o rádio e a televisão continuam ainda batendo pesado, tá? E a televisão, o rádio ainda alcançam lugares que as redes sociais não chegam. E por isso, a importância desses veículos aí para decidir aí o futuro das eleições brasileiras. E você, aqui do estado de Rondônia, já decidiu em quem votar? Você já decidiu? Eu estava acompanhando aqui as redes sociais e me deparei com um vídeo, foi feito aí por inteligência artificial, mas que mostra como o estado de Rondônia votou em 2022. Obviamente é um estado com eleitores bolsonaristas, inclusive a cidade aqui de Cerejeiras foi a cidade mais bolsonarista do estado de Rondônia. Vamos acompanhar esse vídeo então? Para você ligado na nossa programação, continuamos juntos por aqui no nosso Jornal da Terra. Não deixe de participar, tem um WhatsApp aqui da Terra, 69992423222. Vamos acompanhar então os números de Rondônia em relação aí a essa disputa
entre Bolsonaro e Lula, o que aconteceu em 2022. Será que vai... Esse foi o resultado. Será que vai refletir naquilo que pode acontecer nesse ano? 2026 é ano eleitoral. Vamos lá, na tela aqui da Terra FM TV. Esse foi o resultado das últimas eleições para presidente em 2022 no estado de Rondônia. Um ponto curioso sobre Rondônia é que ele foi o único estado do Brasil onde todas as cidades deram maioria para Jair Bolsonaro. Inclusive, algo que chama bastante atenção é que apenas um município teve menos de 60% dos votos para ele. A cidade em questão é Nova União, que registrou 56,57%. Além disso, entre os municípios com as maiores porcentagens para Bolsonaro estão Ariquemes, com 79,15%, Buritis, com 79,29%, e Cerejeira, que aparece no topo com 79,78%. Passando para os dados gerais, o resultado final da votação foi de 29,34% dos votos para Lula e 70,66% para Jair Bolsonaro, fazendo de Rondônia o segundo estado com maior porcentagem de votos para Bolsonaro em todo o país. Outro dado importante é que mais de 303 mil eleitores se abstiveram no dia da votação. Além disso, mais de 20 mil pessoas votaram nulo e outras 9.428 optaram pelo voto em branco. Muito bem, tá então os dados, né, referente aí à eleição de 2022. Será que o estado de Rondônia está aprovando o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Segundo a CNN, houve uma pesquisa aí, essa pesquisa aconteceu entre 13 e 19 de março e foi divulgada aí na semana passada. A Veritá diz que o governo Lula é desaprovado por 50,1% da população em Rondônia. Ô Fábio, 50,1%, os outros 49% aprovam Lula? Não, apenas 16% da população rondoniense aprovam o governo ou o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, os que aprovaram, 16%, desaprovam, 50,1%, não sabe ou não responderam, somam-se 33,9%. Esta é a avaliação do governo Lula no estado de Rondônia. Lembrando que essa avaliação ela foi feita em nome do governo e não de Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Há uma separação, tá bem? Só que agora o que acontece? Como eu estava dizendo, né? Embora seja um pouco confuso para alguns, mas uma coisa é avaliar o governo de Lula e outra coisa é avaliar o presidente Lula. Porque quando vai para a avaliação do governo, aí inclui ministros, e ali tem ministros de centro, né? Tem ministros da centro-direita e acabam, às vezes, pesando. Quando, em alguns lugares, Lula, por exemplo, na questão nacional, Lula chegou a perder para o próprio governo. Ele tem uma avaliação pior, o próprio Lula, do que o seu governo. Como eu disse para você, por conta de que dentro do seu governo ele tem ali alguns ministros de centro, e isso dá uma pouca diferença, mas faz, isso é verdade. O PT aprovou no estado de Rondônia o nome de Expedito Neto para o governo. E o PCdoB pode indicar um vice. É uma candidatura aí bem à esquerda mesmo, inclusive com o Partido Comunista do Brasil, que deve indicar o vice no estado de Rondônia. Uma pesquisa foi divulgada e mostra a seguinte situação. O Marcos Rogério, do PL, tem 31,8%. Léo Moraes, do Podemos, 16,5%. Adailton Fúria, do PSD, 15,4%. Expedito Neto, do PT, esse que nós acabamos de dar a matéria que o PT confirmou a sua participação, ele está com 8,7%. Wildon Chaves, do PSDB, 8,5%. Ainda existe o Samuel Costa, do Rede, com 0,9%. Nulo e branco, 4,8%. Não sabem ou não quiseram responder, 13,3% é a quantidade. E aqui em Rondônia, o senador Marcos Rogério está à frente, então, aí na disputa pelo governo
estadual. Para você acompanhando a programação da Terra FM, presta atenção. Flávio Bolsonaro pede monitoramento e pressão diplomática por eleições justas no Brasil em discurso nos Estados Unidos. Flávio acusou o ex-presidente americano Joe Biden do Partido Democrático de interferência nas eleições em 2022. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ele pediu durante um discurso nos Estados Unidos que os americanos monitorem a liberdade de expressão no Brasil e façam pressão diplomática sobre o país para garantir eleições justas em outubro e que ele vai disputar a presidência da República. Flávio discursou no sábado, dia 28, para uma plateia de conservadores no CPAC, o maior evento aí de direita do mundo, o mais conhecido evento conservador nos Estados Unidos, também no mundo, né? O evento foi realizado no Texas. Flávio acusou o ex-presidente americano Joe Biden do Partido Democrata de interferência nas eleições brasileiras em 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva do PT, por meio de uma enxurrada de dinheiro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Bolsonarista vem afirmando nos últimos anos que a agência teria interferido no resultado das urnas e financiado a campanha de Lula, mas não há documento público que comprove isso. Os projetos bancados pelo órgão dos Estados Unidos no Brasil são principalmente na área de saúde e educação, como já chegou, o Estadão já verificou, né? Vamos lá? Como já checou, o Estadão verifica. Então presta atenção. Essa USAID, ela já nem existe mais, né? O governo americano encerrou as atividades da USAID sobre aí as acusações que a USAID chegou a, assim, usar o dinheiro dos Estados Unidos para influenciar aí lado político, sobretudo beneficiando aí a esquerda. A vitória de Lula na eleição, declarou Flávio, rendeu ao Brasil outra crise econômica devastadora. Uma crise de segurança pública com expansão enorme de cartéis, narcoterroristas e múltiplos escândalos e corrupção envolvendo até membros da própria família de Luiz Inácio Lula da Silva. O senador afirmou não querer a interferência nas eleições, como o governo Biden fez para trazer Lula ao poder, mas pediu que os Estados Unidos e demais países observem a eleição do Brasil com enorme atenção, monitorem a liberdade de expressão do nosso povo e apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem adequadamente. O comentário endossa a versão difundida por muitos bolsonaristas que as eleições de 2022 foram fraudadas. Até hoje não surgiu prova disso, nem mesmo no relatório elaborado pelas Forças Armadas alinhadas ao governo Bolsonaro à época, para fiscalizarem as urnas eletrônicas. Tá, então a declaração polêmica do senador Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele esteve nesse final de semana participando do CPAC, que é o maior evento conservador aí que acontece nos Estados Unidos da América. 8h03. Para você que está acompanhando ao vivo aqui o nosso programa, nós estaremos ainda para o pessoal do YouTube, né? Para você que me acompanha no YouTube, nós temos ainda mais uns 10 minutos de conteúdo exclusivo aqui na Terra FM Cerejeiras. Agradecer a cada um de vocês pela audiência, agradecer a cada um por estarem aqui com a gente. Lembrando que nós estamos ao vivo todo santo dia, de segunda a sexta-feira, trazendo para você as últimas informações locais, estaduais e também do nosso querido Brasil. Obrigado a cada um aí pela audiência, obrigado a cada um pelo carinho de todos os dias aqui na nossa Terra FM. Amanhã, 7 da manhã, estamos de volta, mas não deixem, gente,
de continuar na programação da Terra. Vem aí a Simone e o Bom Dia Terra, um programa bem animado, alto astral, com música boa para você começar bem, né? Para sua manhã continuar em puro alto astral com o som cristalino da Terra FM. Para você no YouTube, não saia daí, a gente volta já. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem, deixa eu só finalizar lá na rádio e aí a gente já continua por aqui, beleza? Na sequência tem a programação lá local, né, da rádio, e o jornal acabou lá, beleza? E segue por aqui, né, um conteúdo exclusivo para você aqui do YouTube, beleza? Mais uns 10 minutinhos aí pra gente finalizar esse assunto. Beleza? Lá foi, lá foi, né? É expressão, né? Já era, né? Lá ele. Bom dia para você ligado na nossa programação, tudo certo lá? Tudo certo. Agora é com a Simone, ela assume o comando lá do programa Bom Dia Terra. E aqui no nosso YouTube, como eu disse para você, continuamos ao vivo com você. Presta atenção, olha só. A aliada de Donald Trump diz que Brasil já reservou o destino de Lula. A aliada, a deputada Maria Elvira Salazar, essa deputada ela tem forte atuação, né, na América Latina. Eu não me lembro o que é exatamente que ela faz, mas ela é especialista em América Latina. Ela publicou mensagem em rede social criticando o governo brasileiro e aposta em derrota de Luiz Inácio Lula da Silva. E você? Você acredita que o Lula vai vencer essa eleição? Nós começamos aqui falando, né, da desaprovação de Lula e também aí do estado, né, digamos assim, meio senil de Lula. Você acha que tudo isso pode respingar aí na eleição, o apoio dos Estados Unidos ou de pessoas, né, ali do governo e também do parlamento, pode beneficiar a candidatura de Flávio Bolsonaro? Deixe seu comentário aí e esteja interagindo aqui com o canal da Terra FM, o nosso Jornal da Terra. O que pode acontecer com o Brasil se Trump enquadrar o PCC e Comando Vermelho como terrorista? Especialistas explicam que a medida pode resultar nas aplicações de sanções contra pessoas, empresa e também o Estado brasileiro. Vamos usar essa matéria lá da Jovem Pan para você ligado aqui na programação da Terra FM. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dado indicações de que irá enquadrar o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Durante a cúpula do Escudo das Américas, no início de março, um integrante do governo norte-americano concedeu entrevista exclusiva ao jornalista Eliseu Caetano, da Jovem Pan News. Na ocasião, o porta-voz do Departamento de Estado, a Amanda Robertson, disse que todas as cartas estão na mesa, ao ser perguntado sobre a possibilidade de as facções receberem a classificação. Diante disso, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou com o seu homólogo norte-americano, Marco Rubio, sobre a cooperação judicial e crime organizado. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o Planalto tem tentado criar canais de confiança com a Casa Branca, mas encontra barreiras pela proximidade dos integrantes do Departamento de Estado com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o assessor Darren Beatty, que é esse que tentou vir ao Brasil visitar Bolsonaro, mas teve o visto cassado por Lula. O governo brasileiro é contra a classificação do PCC e também do Comando Vermelho como terroristas, por temer operações dos Estados Unidos no Brasil. Em sessão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em 18 de março, Mauro Vieira disse que as facções são organizações criminosas por se aproveitarem para extorquir e obter ganhos financeiros, diferente de grupos terroristas que, segundo o chanceler, têm algum tipo de inspiração política, o que não é o caso das quadrilhas. Não tem lado político não, né?
João Amorim, professor de Direito Institucional da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, avaliou que o procedimento contra as facções brasileiras é compatível com a postura do governo de Donald Trump. À Rádio Jovem Pan, ele disse que o republicano tem utilizado o argumento de combate ao tráfico de drogas para justificar bombardeios e ataques militares a instalações, embarcações e territórios de outros países. O especialista adicionou fazer parte do histórico dos governos norte-americanos em classificarem pessoas e organizações como tal, mesmo sem qualquer tipo de respaldo probatório. É o que diz o especialista. Basta lembrar que Nelson Mandela foi considerado terrorista e integrou a lista de pessoas e organizações terroristas do Departamento de Estado dos Estados Unidos até 2008, afirmou Amorim. Conforme noticiou o jornal norte-americano The New York Times, pessoas próximas a Bolsonaro trabalham para convencer o governo de Trump de que o PCC e Comando Vermelho representam uma ameaça direta à segurança e aos interesses dos Estados Unidos. De acordo com a publicação, o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio, do PL do Rio de Janeiro, reuniu-se com as autoridades da Casa Branca e do Departamento de Estado no segundo trimestre de 2025. Na ocasião, Flávio Bolsonaro estaria acompanhado do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo informações do jornal norte-americano, o senador, à época, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, apresentou um relatório sobre as atividades de facções no Brasil e também nos Estados Unidos da América. A agenda de combate ao narcotráfico de Trump. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro de 25, Trump adotou uma forte política de combate ao narcotráfico. O republicano autorizou diversas ofensivas contra embarcações no Caribe e também no Pacífico, que, segundo ele, transportavam drogas. Na mesma forma, a Casa Branca reforçou a presença militar na região. Muito bem, a matéria é longa, mas é fato, meus queridos, que há, tá bem, algumas medidas do governo norte-americano em relação a isso. Os especialistas explicam que essas medidas podem resultar na aplicação de sanções contra pessoas, empresas e o Estado. A postura, né, do governo Lula é a mesma, né, em não classificar aí essas facções como terroristas. Penso eu, né, de que ao aceitar, o Brasil teria, né, um aliado aí em combate contra essas facções. Penso eu, não é? Mas outros países, Fábio, podem, de uma certa forma, trazerem sanções aí contra o Brasil. É fácil de resolver. Fomos classificados que temos facções terroristas, então vamos combater as facções terroristas para que o mundo olhe, né, para o Brasil e não imponha essas sanções, pois estão vendo que o governo está lutando firmemente aí na área da segurança pública contra essas questões. Tem muita coisa para acontecer no nosso país, inclusive, sobretudo, né, como as eleições que estão se achegando. A gente precisa entender qual será o papel dos Estados Unidos, se o governo, né, de Donald Trump irá assumir aí um dos candidatos, Lula representando a esquerda e Flávio Bolsonaro representando a direita, ou se o governo ficará neutro e apenas integrantes, né, estarão manifestando aí as suas opiniões pessoais. Tudo isso gera um impacto na eleição, gerando impacto na eleição. A gente sabe muito bem que o Flávio Bolsonaro tende a caminhar em parceria com os Estados Unidos na luta contra essas facções. O governo de Lula insiste para que isso não aconteça e que os Estados Unidos não classifiquem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e esteja interagindo com a Terra FM. Alô, meu querido Geraldo Escudeiro, tudo bem? Grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pelo seu comentário. Meu querido Edson Silva em Manaus, muito obrigado pela audiência, valeu, e todos sintonizados aqui na nossa programação. Amanhã, 7 da manhã, estaremos de volta ao vivo com o nosso Jornal da Terra. Acompanhe aqui no YouTube todos os dias e tem também os cortes, né? Por exemplo, às 11 da manhã e ao meio-dia
tem vídeo novo aqui no canal. Beijão, fiquem todos com Deus e até amanhã às 7 da manhã. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.